Olá, meus queridos alunos. Alegria, alegria. Vamos dar continuidade ao conteúdo que foi abordado no volume 1, que foi sobre a criação, o surgimento do homem, certo? E agora como nós já discutimos essas teorias do surgimento do homem, agora nós vamos partir para o nosso estudo de história, que é estudar a vida humana através dos tempos. Então, nós temos, como já foi falado com vocês na época que nós estávamos juntos, nós trabalhamos, né, a questão da divisão da história, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna. Então, agora nós vamos começar lá no iniciozinho, a vida na pré-história. Na verdade, esse contexto pré-história ele é questionado porque dá uma ideia assim de que o pré não tinha história, né? Mas, na verdade, desde o momento que o homem surge no planeta Terra, começa assim, então, uma história. Muito bem, vamos então conhecer um pouco desse homem nesse período primitivo, como que eles viviam, o que eles comiam, como que era a sua formação familiar, quem é que mandava, quem é que obedecia. Então, vamos lá. Muito bem. A pré-história se divide em 3 fases: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. A palavra paleolítico quer dizer idade da pedra lascada. Idade da pedra lascada é porque os objetos que o homem usava nesse momento eram feitos de pedra lascada. Então ele não tinha muito recurso e o que ele tinha da natureza mais fácil eram as lascas de pedra. No período neolítico, ele já foi aprimorando mais as suas ferramentas e utensílios usando a pedra polida, né? E além da pedra polida, ele também vai usar a cerâmica e outros recursos que ele vai encontrando na natureza. E a idade dos metais é quando ele descobre o bronze, né? E os metais para fazer também os seus utensílios. Então, essas palavras, paleolítico, neolítico, idade dos metais, é se referindo às ferramentas que o homem primitivo usou. Bom, os nossos antepassados, os primeiros homens, né, e mulheres que povoaram a terra refugiavam-se nas cavernas para se protegerem do frio. Então, as cavernas elas foram os locais que o ser humano utilizou como abrigo por muito tempo, né? Por muito tempo ele utilizou as cavernas como um local de abrigo. No Paleolítico, vamos falar sobre esse período especificamente. O homem ele era nômade. O que ele quer? O que quer dizer nômade? Ele não tinha moradia fixa. Então, por isso que as cavernas eram para ele um refúgio adequado, né? Porque ele todo lugar tem uma, né, era fácil acesso, então ele era caçador, pescador e coletor de alimentos. Então, o homem, por isso que ele era nômade, porque ele vivia da caça, da pesca e da coleta de alimentos. E hoje tem caça, vamos supor, em região X. Já mês que vem não tem mais aquela caça, né? Você já comeu toda ela ali. Você já precisa buscar em outras regiões. Então, por isso que ele ficava, né, vagando de região para região. E a propriedade dos meios de produção era coletiva. Como eu disse, no Paleolítico, a idade da pedra
lascada, para você obter uma faca, algum objeto pontiagudo, era muito difícil. Então, quando um membro da tribo ele conseguia, ele acabava aquele utensílio, ele era utilizado por todos na tribo. Nesse período, né, o homem ele aprendeu a fazer o fogo, a descoberta do fogo. E o fazer fogo exigia um grande esforço. E para conservar as brasas, os homens serviam-se naquela época de uma espécie de fogão muito rústico, construído com pedras achatadas. Então, observa, né? Existe até um filme chamado da Pedra, a Era do Fogo. A Era do Fogo. E nesse filme eles retratam, né, o cuidado que os homens da caverna tinham em preservar o fogo, porque o fogo realmente ele era muito difícil de fazer. Não é hoje, igual hoje que a gente pega um isqueiro, né, que risca num gás, né, e rapidamente o fogo já está ali para a gente fazer o nosso alimento. Naquela época ele era feito em pedras, né? Outras técnicas, eles usavam também madeira, tristavam a madeira uma na outra até pegar o fogo, e aí era muito complicado mesmo. Muito bem, os homens pré-históricos descobriram que rachando pedras de sílex, através de golpes bem calculados, saltavam as lascas que podiam ser utilizadas como faca ou como pontas de lanças. Ao mesmo tempo, aprenderam a construir suas primeiras armas com os ossos de animais. Então, essa pedra sílex é uma pedra que o homem primitivo ele usou muito, que é uma pedra muito comum na natureza e que ele conseguia, né, fazer algum objeto ali que lhe fosse, né, de utilidade. Caçar animais suficientes para que toda a tribo se alimentasse era uma tarefa perigosa. Os homens pré-históricos decoravam as paredes de suas cavernas com pinturas de animais para ter sorte quando fossem caçar. Lembrando que a caça ela era uma tarefa masculina. Observa o desenho aí, é uma tarefa masculina. O homem saía para caçar. As mulheres ficavam para preparar a carne, preparar o couro, né? O preparo, né, era das mulheres. A caça era dos homens, mas o limpar o animal e descarnar e cozinhar era das mulheres. Então havia essa divisão aí do trabalho nas tribos, lembrando que o homem ele se organizava em tribos, né? As famílias iam crescendo e ali tinha um chefe, né, que organizava quem era que ia caçar, quem é que ia ficar de vigia, e tinha também, né, os líderes religiosos. O ser humano, desde a época primitiva, ele já tem esse espírito adorador, ele já tem esse espírito de buscar a religiosidade. E isso é importante a gente ressaltar, né, que tem coisas que nasceram com o homem, que não foi criado ao longo da vida, não, né? Isso já tem dentro do ser humano. Então, observa aqui, isso aqui é uma pintura rupestre, né, na cidade de Las Caux, na França, e esse artista que ele sobre expressar muito bem, né, gente? Olha como ele desenha muito bem, né? Geralmente eram os animais de caça, né? Que eles tinham essa veneração e também era uma forma deles estarem, né, ressaltando a religiosidade aqui e como uma forma também de buscando a sorte nessas caças, como já foi dito. Essa aqui é um painel
do sítio Pedra Lavrada de Ingá, aqui na Paraíba, né? Feito pelos nossos índios, que são os brasileiros primitivos, né? E ela é feita, tá vendo? Ela foi lavrada. É uma imagem lá, é uma obra, né, feita na pedra, né? Isso aí também é coisa de artista. Essa daqui é do Parque da Capivara, no Piauí. É uma cena que a gente sempre vê nos livros didáticos. É essas duas capivarinhas, né? A mãe e a filha. E parece ser um homenzinho aqui, né? Eu costumo perguntar para os alunos e sai tudo quanto é tipo de resposta. Mas parece ser um homenzinho aqui. Nesse período neolítico agora, gente, que é a época que o homem ele vai aprimorar as suas ferramentas, o homem ele vai deixar de ser nômade e vai se tornar sedentário, ou seja, ele vai ter uma casa fixa. E vai ter motivos para isso, porque nesse período ocorre a Revolução Agrícola Neolítica, ou seja, o homem aprende a plantar, aprende a cultivar. E o cultivo, ele faz com que o homem se fica fixo, não tem necessidade dele sair todo dia para caçar, para buscar o seu alimento. A partir do momento que ele produz o seu alimento, ele vai produzir excedente de forma que o que ele fazer para este período que ele plantar, o que ele colher, vai dar por um período maior. Então ele se torna um homem produtor. E as propriedades dos meios de produção, elas vão aprimorar, não é verdade? E então, cada pessoa vai ter a sua ferramenta, porque nesse período aqui, eles conseguem, tipo que, aumentar a produção das ferramentas, aumentar e melhorar as técnicas de suas ferramentas. Então, veja, nós temos aqui uma imagem que vai mostrar o aperfeiçoamento dos instrumentos em pedra polida. Então, veja que esses instrumentos aqui que nós estamos vendo nessa imagem, eles são bem mais, digamos, muito mais técnica do que aqueles que nós vimos na primeira imagem lá, que era só a lasca da pedra. Lembrando, gente, que hoje, para nós, nós temos que assimilar o seguinte aspecto. Naquela época, hoje, para você cortar a carne de um animal, ela é fácil. Nós temos uma faca, né? Nós temos a faca elétrica, nós compramos já embaladinho, tudo é mais fácil. Mas naquela época, não, gente, não tinha nada. O homem tinha que fazer da própria mão, né? Da própria natureza, ele tinha que se virar. E é por isso que é importante a gente ressaltar, né, a evolução desses instrumentos, né? Polir uma pedra, hoje é fácil, você pega uma lixa e pule, né? E pole, né, ali e passa a lixa ali e fica bacana. Mas naquela época que não tinha a lixa, então como que ele ia polir a pedra? Então, eram técnicas que ele usava, né? E ele ficava ali dias e dias para fazer uma faca, ele ficava dias e dias ali para produzir alguma forma naquela pedra ali que lhe fosse acessível. Então é importante ressaltar isso. A arte em cerâmica, nesse período neolítico, o homem primitivo, ele aprende a trabalhar com barro, além de como que faz a cerâmica? A cerâmica, ela é uma arte comum em todos os países. É comum a cerâmica, porque a matéria-prima é o barro. Então, o homem pega ali o barro, a argila, né, que é um barro mais fino, e ele molda e põe no fogo para ela criar resistência. Então, a cerâmica aqui nesse momento aqui também vai facilitar o dia a dia, principalmente das mulheres, né? Onde eles vão ter local para
guardar os mantimentos, conservar os mantimentos produzidos, né? Então, é muito importante ressaltar a utilização da cerâmica no dia a dia. Até hoje nós usamos, né, os pratos de louça, é tudo feito são cerâmicas, né, feito de barro, que são queimados, depois pintados. A gente nem se dá conta disso, mas são. A cerâmica ainda faz parte do nosso dia a dia. Foi no período neolítico que houve importantes avanços quanto aos aspectos sociais, econômicos e políticos. O homem despertou para si mesmo e ainda mais para a vida social, formando estruturas sociais e políticas menos frágeis e mais consistentes, com sociedades e grupos agindo sob a influência de um líder que ganhava o lugar por ser o mais velho, o mais inteligente ou o mais forte. Então, a sociedade ela foi crescendo ali com as famílias crescendo, né? E os aspectos sociais, econômicos e políticos também foram se agregando e foram se moldando à medida das necessidades. Então, veja, nós temos aqui uma imagem, né? Fictícia, tá, pessoal? Uma pintura, porque naquela época ainda a gente não tinha retratista, né? E tínhamos os artistas, como nós vimos lá em cima, lá as pinturas rupestres, mas que não tinham tanta técnica para pintar os rostos humanos assim, né? Mas aqui é só uma imagem. As mulheres, né, cuidando dos afazeres, as crianças também contribuindo com o trabalho, os homens caçando, né, outros lavrando a terra e por aí adiante. A domesticação de animais, que isso também é um aspecto importante a ser falado nesse momento, né? Essa domesticação de animais também facilitou, né, a vida primitiva. E como é então que o homem descobre, né, e desperta para a agricultura? Quando os homens pré-históricos aprenderam a domesticar os animais e a cultivar a terra, eles deixaram de ser nômades. Foi aí que surgiram os primeiros povoados. Os homens, as mulheres, os grupos familiares dormiam e guardavam seus objetos em cabanas construídas com barro, tendo o teto coberto com troncos de árvore e folhas. Bom, gente, na verdade, o homem descobre a agricultura quando ele vai, por exemplo, onde tinha mamão, ele comia o mamão e jogava a semente fora. Quando ele voltava, ele percebia que, né, no outro ciclo que ele voltava, que a própria natureza já vai mostrando para ele e ele vai compreendendo isso. Ele voltava, tinha lá, se era um pé de mamão, 2 pés de mamão, quando ele voltava tinha mais umas 5, 7 mudinhas. Ele percebeu que através das sementes ele podia cultivar e a essência que precisava era a terra e a água. Então, por isso que quando a gente for estudar as antigas civilizações, elas vão estar sempre associadas aos rios, porque eles dependiam exclusivamente da agricultura. A única fonte econômica que eles tinham era a agricultura. O aumento da população primitiva inicia o processo de sedentarização por meio da agricultura e pastoreio. Como já foi falado, né, essa questão de se fixar numa região, outra questão também é o aumento da população. Quando era uma família, 2 famílias, era fácil de migrar. A partir do momento que vai aumentando o povo, né, ficava mais complicado. Então, a sedentarização, ela também, com o aumento da população, foi um dos motivos para o homem se fixar na terra.
A descoberta da roda neste período foi decisiva para a humanidade, gente. No Neolítico, a criação da roda, ela é, como se diz, o uau. Se hoje nós temos tecnologia, genética, né? E a gente fica assim, abismado com as coisas. Para aquela época, a gente pensa, criar uma roda foi a coisa mais fantástica do homem. O círculo, gente, a ideia do círculo, todo mundo tem na cabeça. Agora, criar o círculo sem ferramenta adequada, não vai sair nada. Né? Eu costumo fazer o seguinte desafio: pega uma folha de papel e faz um quadrado. Você rasga, ela já é até um próprio quadrado, né? Mas faz um quadrado, faz um triângulo, sem usar tesoura e nem régua. Agora, cria um círculo com essa folha de papel sem usar tesoura, sem usar faquinha, sem usar nada. Só com a sua mão, se você consegue, se vai sair um círculo. Pode ter certeza que vai ter muita dificuldade para conseguir fazer o círculo certinho. E olha, o homem, utilizando a sua inteligência, né, e técnica, ele consegue criar a roda de madeira, né? Eu fico imaginando como é que ele conseguiu cortar essa roda desse jeito aqui, tirar a tora da madeira e conseguir fazer a roda do jeito que tá. E a roda, ela não mudou muita coisa não, né, gente? Olha essa última aqui, ó. Cheio de aros aí. É a que prevalece hoje nos carros mais velozes do mundo, esse estilo de roda aí. Então, é muito importante esse período e essa descoberta da roda, que foi uma grande invenção humana, para você entender que naquela época o homem não tinha serrote, não tinha faca, não tinha nada, né? Então ele fazia usando técnicas mais primitivas possíveis. Muito bem. Antigamente, gente, é muito comum encontrar em algumas regiões uns monumentos megalíticos, que querem dizer grandes pedras. Geralmente, as sociedades primitivas, elas colocavam essas grandes pedras e a gente fica por entender, né, como é que eles conseguiam, se eles não tinham tantas ferramentas, como que eles amontoavam essas pedras, umas sobrepondo umas das outras. E essas pedras, elas tinham objetivos simbólicos, religiosos e principalmente funerários. Quando morria um chefe tribal, né, no local onde era enterrado aquela pessoa, eles erguiam esses monumentos aí para marcar, né, a presença daquela pessoa, o túmulo daquela pessoa. Em outras regiões, aqui, essa daqui que eu passei, que é lá na Inglaterra, essa daqui em Portugal, tá vendo? Os cromeleque dos almendres. Olha, coisa do quarto, quinto e terceiro milênio antes de Cristo. Esse que é um dolmen, que significa mesa de pedra e está localizada na Galiza, na Espanha. É o dolmen de Aleixos. Desculpa. E por último, pessoal, nós vamos falar agora sobre a idade dos metais, que os primeiros metais utilizados pelo homem foi o cobre, o ferro e o bronze. E os objetos e instrumentos mais sofisticados que foram se aprimorando, certo? Fortalecimento da divisão do trabalho, do comércio e da propriedade privada e do Estado. Quando surge o trabalho dos metais aqui, pessoal, já começa a sociedade, já existe, não em todos os lugares, inclusive aqui no Brasil, não, mas
no Egito, na Grécia, na Mesopotâmia, houve a formação dos estados. Então, de reinos, divisão política. Então, começa aí, mas lembramos que nem toda a história ela é a mesma em todo o país. Tanto é que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios ainda viviam de forma extremamente primitiva. Eles não sabiam o que era nem ouro, para se ter uma ideia, que já é no século XV depois de Cristo. Então, cada sociedade vai viver a sua história. O que nós falamos aqui foi de uma forma geral que aconteceu no planeta como um todo, mas não especificamente que cada sociedade viveu passo a passo do que estamos falando. Os nossos antepassados, eles acabaram de descobrir como fundir os metais. Eles fundiam os minérios de cobre e estanho dentro de fornos muito rudimentares. E quando os minerais se transformavam em líquido, dando origem ao bronze, eles os derramavam em moldes de argila e os deixavam esfriar até tomar a forma desejada. Então, olha aqui, nós temos a imagem, né, de um metalúrgico, né, que ele queria fazer uma espada, fez o molde da espada em argila, tá vendo? E aí ele derretia o metal e colocava aquele metal derretido na forma, de forma que sairia o objeto que ele queria. Então, nós temos aqui mais imagens, né, de instrumentos neolíticos e da época primitiva e até uma estatuazinha de bronze que está lá em Roma. Com a invenção, então, nesse período agora tem a invenção da escrita, né? Que a invenção da escrita, gente, ela vai ser um dos pontos, né, que vai fazer com que termina, né, didaticamente a pré-história e vai dar início à história antiga, que é o que nós vamos introduzir na sequência das nossas aulas. Então, veja, nós temos aqui escritas, nós temos a escrita mesopotâmica, né? Que foi a primeira a ser, foram os primeiros a criar um código de escrita. Temos a escrita egípcia e, de acordo com essas escritas aqui, é que nós vamos aprimorando, né? Até então, o homem ele escrevia fazendo um símbolo para cada coisa. Futuramente, lá na frente, que ele vai perceber que se ele fizesse um símbolo para cada som que sai da nossa boca, a coisa ficava mais simples e ficava mais fácil de todo mundo aprender. E que é uma história que nós vamos ver lá com os fenícios, lá na história antiga. Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula e deixo aqui o meu forte abraço e até a próxima.